eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei falar um pouco sobre legendas que vocês podem acompanhar comigo na página 100 do livro de produção de texto, antes de passar para o próximo conteúdo. Bom, então, legendas. Grande parte das matérias jornalísticas é ilustrada com fotografias, gráficos e desenhos. Essas ilustrações são quase sempre acompanhadas de um texto que é chamado de legenda. Vocês podem reparar que tem a imagem abaixo, às vezes até ao lado, depende do desenho, o que significa aquele desenho. A legenda pode vir em cima, embaixo, às vezes tem até uma legenda ao lado. Então, legenda é uma frase curta que normalmente tem duas funções: descrever a ilustração e dar apoio à matéria jornalística, informando sobre os fatos noticiados. Como no título, na legenda predominam verbos no presente do indicativo, que é o verbo atual, como se estivesse aquilo acontecendo ainda, que não ainda aconteceu ou que vai acontecer, e pode ou não haver ponto final, dependendo da opção editorial de cada veículo de comunicação. O livro de vocês traz alguns exemplos de legenda, bem depois desse texto aí. Vocês têm no livro tem vários exemplos de legenda, e no final dessa aula eu vou pedir uma atividade sobre legenda, ok? Primeiro, eu vou iniciar a unidade 3, que fala Eu Também Tenho Direitos. Nós vamos ver a respeito disso e vamos entrar no gênero de propaganda, no gênero publicitário, tá bom? Então, o início do texto aí, na unidade 3, começa com este texto: violência é tudo que afeta a integridade física e mental de alguém, e por isso conduz a algum sofrimento não consentido. Assim, a violência simbólica tem a intenção de rebaixar a dignidade de alguém, e nessa pessoa provocar desconforto e temor, o que sem dúvida inclui sarcasmos e xingamentos. A violência mais sutil é aquela que se apresenta em forma de brincadeira ou sob o argumento de servir como incentivo para alguma providência da vítima. Nesse caso, brincadeira de fato é quando todos e todas se divertem e acham graça em algo. Quando, em uma brincadeira, alguém não se sente engraçado, cheio de graça, e sim desgraçado, sem graça. Não é mais brincadeira. Bom, eu coloquei esse texto, turma, porque eu gostaria que vocês refletissem a respeito, principalmente vocês que já estão aí entrando na adolescência, terem consciência de que nós devemos respeitar o colega de classe sempre, ok? Nada de brincadeiras de mau gosto e nada de violência verbal, porque a violência ela não é só física, ela é verbal também, e verbal costuma machucar muito a pessoa que está sendo ofendida. Então, principalmente para vocês que estão nessa fase aí, não fazer esse tipo de violência com um colega de sala, até com o próximo, ok? Então, nós vamos iniciar o assunto sobre anúncio publicitário, que tem como discussão, como texto, como gênero aí, a propaganda. A maioria dos anúncios publicitários nos tem que convencer a consumir, a comprar algo. E existe também aquelas propagandas, anúncio publicitário, que tem a intenção de fazer com que nós, exemplo, propaganda política, mudar de ideia, mudar nossa intenção, por exemplo, de voto. Então, tem dois tipos distintos aí de propaganda. Um leva mais para o consumismo, nos convencer a comprar, a consumir, e o outro a mudar nossa ideia, nossa intenção. Tá? Então, nós vamos ver a partir de agora esses tipos de texto, esses gêneros textuais. E dentre eles, o livro também vai trazer para vocês discussão em grupo, a carta aberta e o abaixo assinado. Tá? Então, o texto começa da seguinte forma: na sociedade em que vivemos, a informação, a opinião e o consumo têm uma importância muito grande. Por isso, a todo instante, ao abrirmos um jornal ou uma revista,
ou ligarmos o rádio ou a TV e acessarmos a internet, não é raro nos depararmos com textos que informam, comentam e opinam, ou com textos que discutem os direitos do cidadão na sociedade contemporânea e com textos que estimulam a consumir alguma coisa. Geralmente, quem gosta de criar, né, esses anúncios, criar essas propagandas, tem que fazer qual curso? Curso de publicidade, para ser um publicitário, porque é o publicitário que vai fazer o quê? Essas propagandas, que vai ter ideia de fazer as propagandas para que nós possamos consumir aquilo que está sendo anunciado, que chame a nossa atenção. Existem na sociedade alguns gêneros textuais que estão diretamente relacionados com essas formas de interação social: o anúncio publicitário, o texto de campanha comunitária, a discussão em grupo, a carta aberta e o abaixo-assinado. Nós vamos estudar cada um deles separadamente, ok? Que tal conhecer um pouco mais sobre esses gêneros no dia combinado com seu professor? Isso aqui não precisa, né? Traga em sala texto desse tipo. Isso aí é uma coisa que nós iremos fazer de uma outra forma, já que nós não estamos em sala de aula, ok? Bom, o anúncio publicitário, carta aberta, abaixo-assinado e a discussão em grupo. O poder da argumentação. Por que poder da argumentação? Quando você vai criar um texto, quando você cria, na verdade, um texto para que você tem que convencer alguém a consumir aquilo ou fazer com que a pessoa mude de ideia, né? Você tem que ter boa argumentação, você tem que ser bom no seu argumento, porque se você fizer argumentos, digamos, pobres, a pessoa não vai querer consumir o que você está vendendo, a sua propaganda. Já viram Gente, é um provérbio que fala assim, a propaganda é a alma do negócio. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse provérbio, um ditado popular. A propaganda é a alma do negócio. Por quê? Porque é através da propaganda que você consegue os seus clientes, os seus supostos clientes aí, no caso. Então, sendo a propaganda a alma do negócio, por que então você tem que saber argumentar? Para você conseguir chegar onde você quer, ou seja, que as pessoas consumam os seus produtos, né? Então, o anúncio publicitário pertence à esfera do consumo. A discussão em grupo pertence a diferentes esferas, escolar, social, do trabalho, etc. Sempre que há necessidade de trabalhar em equipe com uma determinada finalidade. E a carta aberta e o abaixo-assinado estão relacionados com a política e a prática cidadã dos indivíduos, já que expressam protestos e reivindicações de determinadas pessoas, grupos ou entidades. Assim, enquanto a discussão em grupo satisfaz a necessidade do ser humano de opinar e conhecer diferentes opiniões sobre determinado assunto, a carta aberta e o abaixo-assinado são gêneros relacionados com ações políticas e sociais, ou seja, são instrumentos para mobilizar e conscientizar pessoas e interferir nos rumos da sociedade. Já o anúncio publicitário é um gênero que cria necessidades de consumo. Apesar das diferenças entre esses gêneros quanto a seu papel social e a forma como nascem e circulam, todos eles têm algo em comum: a argumentação. Em todos eles, saber construir e empregar argumentos adequados pode ser decisivo para o sucesso da comunicação. O anúncio publicitário, discussão em grupo, a carta aberta, foi o que eu já comentei. É difícil precisar quando surgiram as primeiras discussões em grupo, mas, certamente, elas sempre existiram desde que as pessoas passaram a ter liberdade para expor suas ideias e trabalhar em equipe. Já o anúncio publicitário, por sua vez, e a carta abaixo-assinada, estão relacionados com a própria história da sociedade e da imprensa modernas, cuja origem se deu no século XVIII, quando a informação e a liberdade de expressão passaram a ser bastante valorizadas. Bom, essa questão aí do tempo, quando iniciou isso, quando iniciou aquilo,
É importante, sim, nós sabermos disso, mas o mais importante é que cada século que passou, né, tudo isso foi fazendo parte da nossa educação. Essa questão aí da discussão em grupo, então, é o que mais acontece em sala de aula. Não estou falando da discussão de briga, não. Estou falando, por exemplo, um debate, uma roda de conversa, um debate de um livro. Por exemplo, um estudo dirigido junto com o professor em sala de aula. Por exemplo, quando nós fizemos nosso encontro online, lembra nossa aula online? O que nós fizemos? Nós fizemos uma discussão sobre o filme Wi-Fi Ralph. Tudo aquilo que eu conversei com vocês entra aí, a discussão em grupo, porque eu fiz algumas perguntas, vocês inferiram as respostas, cada um acha uma coisa, cada um tem uma opinião, inclusive eu tenho a minha, então nós fomos conversando, fomos falando, fomos colocando nosso posicionamento, então nós fizemos o quê? Justamente isso aqui, ó, a discussão em grupo. Então, em sala de aula nós não tivemos a oportunidade de fazer, mas nós o fizemos em nossa aula online, que foi até muito bacana. Então, isso é uma discussão em grupo, não é? O anúncio publicitário, a carta e o abaixo-assinado é como eu falei, até a discussão em grupo nós vamos ver detalhadamente em cada parte do livro, tá? Aqui fala sobre essa questão do tempo, quando que um começou, quando que o outro entrou, mas o que eu penso da seguinte forma, igual falou da discussão em grupo, quando que começou essa discussão em grupo? Vocês já ouviram falar no filósofo Sócrates, né? Ele é o pai da filosofia. Ele fazia essas discussões em grupos porque naquela época não existia sala de aula, então ele conversava com as pessoas nas ruas. Ele criava um grupo de pessoas e passava o seu conhecimento. Quando ele fazia isso, ele estava fazendo uma discussão em grupo, mesmo que as pessoas apenas ouvissem, com certeza um ou outro inferia a sua opinião, falava alguma coisa a respeito. Sempre tem um que fala. Então, isso aí, para mim, no meu ponto de vista, é uma discussão em grupo, então começou muito antes da carta e do abaixo-assinado, tá? Então, essas discussões em grupos, para mim, começou desde aquela época que já existia pessoas que passavam o seu conhecimento, mesmo que através apenas da oralidade. E toda vez que você passa um conhecimento para alguém, existe sim a inferência da pessoa, concordando ou discordando daquilo que você fala, ou apenas complementando mesmo a sua fala. Então aqui o livro traz que com a Revolução Francesa de 1789, difundiu-se a ideia de que todos têm os mesmos direitos e podem fazer valer suas opiniões e interesses, quer seja patrocinando diretamente de discussões políticas e assembleias, quer manifestando-se por meio de abaixo-assinados e cartas abertas, entre outros. Atualmente, depois da invenção da rádio, da TV e da internet, esses gêneros circulam em diferentes suportes. Hoje podemos, por exemplo, nos deparar com uma carta aberta e um abaixo-assinado nas mãos de um manifestante ou publicados num site, no qual se colhem as assinaturas eletronicamente, o que era bem diferente antes, né? Da mesma forma, o anúncio publicitário vem sofrendo muitas transformações, à medida que conta com novos suportes e tecnologias. Por exemplo, em vez de o leitor ler, como no passado, uma simples mensagem publicitária, como consuma ou compre tal produto, ele pode ser surpreendido com um spam, que no caso é através da internet, não é isso? Da mesma forma, Da mesma forma, o anúncio publicitário vem sofrendo muitas transformações à medida que os novos suportes de tecnologia, por exemplo, tal produto pode ser compreendido como spam, que adentra a tela de seu computador, ou ser envolvido com músicas ou jingles, né, nos programas de rádio, com diálogos, imagens e músicas nos anúncios de TV, com recursos gráficos surpreendentes, como os anexos de jornais e revistas, e até com formas insólitas de interação, como uma pessoa ficar o dia todo pendurada no outdoor a fim de chamar a atenção dos transeuntes.
sobre o produto anunciado. Então aqui ele deu até exemplo aqui de uma propaganda, de um anúncio, Colinos. Vocês com certeza não lembram porque não é da época de vocês, mas eu lembro do Colinos, creme dental, né? Que era o dentifrício de confiança. Eu lembro disso aqui. Então apenas era um pouco diferente já na minha época, mas na minha época, quando eu era criança, existia o Colinos ainda. Apenas um centímetro na escova, seca, limpa e dá brilho aos dentes. Então aqui tem até esse exemplo, né, de uma propaganda, de um anúncio publicitário, ok? Anúncio publicitário da década de 1940. Eu não nasci em 1940, mas como eu falei com vocês, quando eu nasci, quando eu era criança, ainda existia o Colinos, com uma embalagem diferente, né? Então, turma, nós vamos estudar detalhadamente todos esses gêneros, foi o que eu falei com vocês, não é isso? E o livro vai iniciar aí falando que é uma discussão em grupo. Eu já falei com vocês que essa discussão em grupo é o que nós fizemos online, já que nós não tivemos oportunidade de fazer em sala de aula, tá? Então aqui ele fala, a discussão em grupo é um gênero argumentativo oral. Equivale a um pequeno debate no qual os participantes do grupo defendem seu ponto de vista sobre determinado assunto. Foi o que fizemos no filme, sobre o filme. Os assuntos são bastante variáveis. Pode-se discutir em grupo não só um assunto polêmico do momento, mas também um livro, um filme, etc. Nós falamos sobre o filme, porque tem a ver com a internet, né? A discussão em grupo é bastante comum na escola, mas pode ocorrer também em outras situações sociais, como, por exemplo, no trabalho, em reuniões sindicais, comunitários ou empresariais. Sua realização geralmente tem em vista certos objetivos. Assim, analisa-se um filme ou livro para escrever, posteriormente, uma crítica. Examina-se um assunto ou problema, levantando-se prós e contras, para estabelecer normas para o regimento interno de uma escola ou empresa, decidir quanto a ações a realizar numa comunidade ou bairro, redigir um documento, preparar, organizar a organização de um evento. Por essa razão, a discussão em grupo costuma ser seguida de produção de outros gêneros textuais, orais ou escritos. Bom, turma, o mais importante é quando haver, por exemplo, comigo ou com outro professor, uma discussão em grupo, é você ter argumentos em relação à sua opinião, ao seu ponto de vista. Você, como eu, como qualquer outra pessoa, tem o seu ponto de vista sobre qualquer assunto. O importante é você ter o quê? Argumentos em relação àquela discussão, tá? Então, o primeiro que nós vamos trabalhar é essa discussão em grupo. Não vou passar uma atividade em relação a essa discussão em grupo, tem a interpretação de texto, mas porque nós já fizemos isso numa aula online. Então, vocês já sabem o que é isso, tá? E para haver uma discussão em grupo, lembrem-se sempre, você tem que ter a sua opinião formada, os seus argumentos, sem, é claro, ridicularizar o outro, sem deixar o outro sem graça, sem falar, não concordo por causa disso, mas sem ter argumentos assim suficientes para isso, ou então deixar a pessoa sem lugar, sem jeito, porque você desarmou a pessoa. Não tem necessidade disso. Você pode fazer de uma maneira a qual você não atinge a pessoa dessa forma. Lembrem-se lá da violência verbal que eu falei no início da aula, ok? Bom, eu vou pedir para vocês fazerem essa produção, pequeno texto que está na página 111, tá? Que vocês vão lembrar de um fato polêmico e está explicando direitinho. E vocês vão analisar e tomar uma posição sobre ele. Você é contra ou a favor? Entenderam? É mais ou menos isso que vocês vão fazer. Você é contra ou a favor? E você tem que ter argumentos. Se você for contra, você tem todo o direito de ser contra, mas você tem que falar a respeito disso, seus argumentos. E se você é a favor também, tá bom? E aqui fala direitinho, em uma folha de papel, relate o fato em poucas linhas e em um parágrafo, expresse sua opinião sobre ele. Dê um título, exponha seu texto no mural da classe. Em vez de expor o texto no mural da classe, eu quero que vocês enviem para mim, porque aí eu vou colocar aqui. Mas coloquem sobre o assunto que você está falando. Exemplo, vou falar sobre a vacina da Covid.
Tem uma já que eles estão dizendo, a Johnson Johnson parece, está dizendo que, nossa, já está pronta, já é ótima. Ah, você coloca, sou a favor. Por que você é a favor? Sou contra. Por que você é contra? Ok? Sou a favor porque está na hora de acabar com essa pandemia, na verdade eu não vejo a hora. Ah, eu sou contra porque 1 ano apenas é pouco, ou menos de 1 ano é pouco tempo para produzir uma vacina como essa, né? Que se tornou aí uma doença, uma pandemia, tal, onde morreram, né? No qual morreram milhares de pessoas. Ah, eu sou a favor porque deveria, sim, com algumas precauções. Isso que vocês vão fazer, não sobre isso, é um exemplo, mas se você quiser fazer, fica à vontade. Um parágrafo, faça o argumento, coloca o título para eu saber sobre o que você está argumentando. E aqui também eu deixei a atividade das páginas 102 e 103, você terá que enviar uma foto com a legenda escolhida por você, porque lá tem várias legendas, vocês vão fazer todas elas, vocês vão produzir a legenda de todas, mas a que você achou que ficou mais legal, assim, que você mais gostou, você vai enviar também para mim, ok? E ler o texto da página 115 e fazer a interpretação das páginas 116, 117 e 118. E aqui, da 104, 105, 106 e 107, que tem a ver com o que foi falado. Essas aqui são muitas páginas, mas são poucas atividades, porque tem legendas. Então, em algumas tem apenas fotos, ok? Bom, turma, eu termino a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho.